Com isso, eu já apresento o nosso convidado especial do Arena Oeste de hoje. Se existisse a expressão paulistano da gema, esse seria Renan Antônio Ferreira dos Santos. Filho de um advogado e uma psicóloga, passou a infância e a juventude no bairro da Moca, tradicional reduto de imigrantes italianos. Iniciou a vida profissional ao lado do pai. Por 6 anos, atuou no escritório especializado na recuperação de empresas em dificuldades financeiras. Renan Santos ingressou no curso de Direito da Universidade de São Paulo. Como estudante universitário, se envolveu ativamente na política estudantil e na organização de eventos acadêmicos. Largou a graduação antes da formatura. Mergulhado no cenário político de 2014, fundou o movimento Brasil Livre. Com forte atuação nas redes sociais, coordenou e mobilizou ações públicas pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os protestos com a marca do MBL ganharam projeção nacional. Hábil articulador, estrategista e comunicador, Renan Santos partiu para um novo desafio: fundar o próprio partido político. Após coletar o número mínimo de 547.043 assinaturas validadas exigidas pela Justiça Eleitoral do Brasil, em novembro de 2025, nasceu o Missão, cujo mascote é uma onça. Estava homologada a 30ª legenda partidária no Brasil. Chancelado pelo TSE, Renan Santos anuncia a pré-candidatura à presidência. Eu sou o candidato da direita, reafirma a cada entrevista. Em meio à polarização da eleição que se aproxima, disputa o eleitorado com discurso anticorrupção, combate ao crime organizado, reformas institucional e fiscal, antissistema e outsider. Esta edição do Arena Oeste recebe Renan Santos, pré-candidato a presidente. Candidato, boa noite ao senhor. Seja muito obrigado por ter aceitado nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Excelente apresentação, tá muito boa a pesquisa, o que já dá o tom do que será uma boa entrevista. Trabalho da nossa produtora-chefe. Então, de parabéns. De parabéns. Souberam até o bairro que eu nasci, morei quando era criança, muito bom. Candidato, para essa conversa com Renan Santos, estão comigo André Marcília, advogado e comentarista do Oeste Sem Filtro, Edilson Salgueiro, editor-chefe do site da Revista Oeste, Tawane Catan, repórter da Revista Oeste, e Fábio Bering, jornalista, que também compõe a mesa de entrevistadores conosco. Bom, eu preciso fazer a primeira pergunta, e eu, obviamente, como todos aqui, nós preparamos um material de estudo do que o senhor tem dito nesses últimos tempos, e é muita coisa. O senhor foi, inclusive, chamado a analisar todos os outros pré-candidatos à presidência da República. O senhor foi enfático na opinião, o senhor não fugiu de nenhuma delas e foi duro com cada um deles, inclusive. A pergunta é, o senhor está propondo uma nova revolução política no Brasil? Qual seria exatamente essa revolução do Missão, o seu partido e a sua como um candidato, digamos, novo nesse cenário político e já à presidência da República? E, claro, como vai fazer essa mudança que o senhor está propondo, levando-se em conta a vida brasileira como ela é? O Brasil precisa de uma, não digo uma revolução em termos clássicos, no sentido, vamos dizer, robespierrano, mas o Brasil precisa de uma reforma muito profunda na sua forma de fazer política. E o grande diagnóstico nosso, para todo mundo que está nos assistindo, isso precisa estar claro, é quem é o adversário, o que nos impede de ser grande, o que nos faz corrupto. Então existe uma leitura clássica, autores que vão de Raimundo Faoro a Sérgio Buarque de Holanda, leituras sobre a história da infiltração política de setores patrimoniais dentro do Estado brasileiro, a cooptação que esses setores fazem do Estado brasileiro e que torna o Estado brasileiro inviável. O porquê tantas regiões são tão pobres no Brasil e não conseguem evoluir. E quais são as consequências disso para um país que nunca se modernizou de maneira completa? A gente tem um Estado democrático de direito? O nosso Estado é funcional? O Estado brasileiro entrega os tais direitos que ele garante na sua Carta Magna para as pessoas que moram nas regiões mais pobres? A leitura nossa é uma leitura muito clara e eu creio uma leitura muito precisa. O Brasil, em parte, é um país moderno. A gente está em São Paulo, a gente está aqui na Avenida Paulista, um local que já foi, vamos dizer, lar do capitalismo industrial brasileiro. Ao mesmo tempo que a gente visita outras regiões, eu pude viajar pelo Brasil e ver isso, em que nós estamos no período colonial ainda, com pessoas vivendo quase que na servidão. Eu faço uma correlação direta entre os escândalos de corrupção brasileiro, os problemas que a gente vive com o próprio STF, que se tornou um mediador dessa loucura toda, a ineficácia da aplicação de políticas públicas,
a pobreza institucional que nós temos, com isso, com a superação de um modelo, e esse é o que nós estamos propondo como missão, um modelo político que faça com que o Brasil seja permanentemente subdesenvolvido. Que a gente nunca consiga apagar as amarras do passado. E com a provocação que eu deixo aqui, a principal provocação. Hoje, o Brasil é administrado por um presidente do Senado que é do Amapá, que é um estado inviável em termos econômicos. A Câmara dos Deputados, de um deputado que é da Paraíba, outro lugar inviável. Falamos sobre o Flávio Dino, ministro no STF, que veio do Maranhão, um estado que as pessoas são tratadas como animais. Outro Cássio Nunes que foi nomeado, que é do Piauí, que teve agora seu maior líder político, Ciro Nogueira, envolvido numa operação. Onde eu quero chegar? O Brasil que trabalha e produz está na mão de políticos que exploram a própria população nos seus estados, se apropriam dos recursos dos outros estados da federação e mantém a gente nesse ciclo de corrupção. E se a gente quiser resolver todos os problemas, e isso envolve problemas que vocês fazem cobertura há anos, como o caso do STF, a gente vai ter que encarar esse aí. E aí eu montei esse partido político junto com um grupo de jovens ao redor do Brasil, que é o Partido Missão, para enfrentar especificamente esse problema. Se a gente conseguir resolver ele, a gente vai desatando os outros nós. E desatar esses nós, acho que é a missão da minha geração. Candidato, antes de eu trazer meus colegas para essa entrevista, de forma muito rápida, se você imagina uma terceira via? Eu não acredito na ideia de terceira via. A ideia de terceira via, ela pressupõe que você tem dois polos, um à direita e um à esquerda, e que você vai ficar ali no meio falando em democracia, igual uma Simone Tebet da vida, e que misteriosamente as pessoas vão despertar para isso. Primeiro, ninguém vai despertar para um assunto críptico e chato que as pessoas não veem valor. Não existe democracia na maior parte das cidades no Brasil. Esse discurso é um discurso de classe média urbanizada, com uma certa afetação. Desculpa aí os defensores da democracia que ficam... Sabe, o SUS, vida, democracia, a galera do discursinho. E esse discurso, a minha visão, não vai ultrapassar 3% nas pesquisas e em resultado final de urna. Você quebra hoje uma dominância institucional do petismo e uma resposta que o antipetismo teve no Brasil, que foi aderir ao bolsonarismo, apresentando propostas muito enfáticas e falando para o coração de determinados eleitorados que hoje estão sob o comando deles. Ir para o Maranhão, modéstia à parte, como eu fiz, falar dos problemas clássicos que se impõem para o maranhense e problemas que são materiais, é o buraco na rua, é a dependência do emprego da prefeitura, e ir para Santa Catarina explicar Pacto Federativo e imigração, que é um tema que, assim, está na ordem do dia para os catarinenses, mas que hoje ninguém vem falando. Nenhum dos deputados catarinenses vem falando desse problema deles. Então, acho que ao tratar desses temas, que são quentes para as pessoas e que são centrais para a gente reconstruir o Brasil, acho, é minha tese, que a gente começa a quebrar, vamos dizer, um discurso pronto. Uma ideia de que, eu vou votar no Flávio porque eu não gosto do Lula, e eu vou votar no Lula porque eu não gosto do Flávio. Para mim, esse tem que ser o caminho. A gente volta nesse tema, mas já vou trazer aqui...